ano, economistas acendem o alerta dos gastos públicos realizados pelo governo federal. E mesmo diante das regras fiscais, que são bem rígidas, governantes sempre criam uma forma de driblar as regras, na tentativa, então, de ter mais liberdade no uso do dinheiro público. Este é o tema da análise desta semana de José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Com frequência, governos adotam mecanismos criativos para driblar regras fiscais. O resultado, quase sempre, é o crescimento da dívida pública e a perda de transparência das nossas contas. Em uma perspectiva histórica, no final do primeiro governo Dilma, em 2014, a situação fiscal era frágil. O país apresentava um déficit fiscal estrutural de cerca de 1,8% do PIB, somado a gastos encobertos da ordem de 1,7% do PIB. Isso significava uma necessidade total de ajuste de aproximadamente 3,5% do PIB. Além disso, os gastos eleitorais estimados naquele período chegaram a cerca de 3,1% do PIB. No governo Temer, houve um esforço inicial de correção. Embora o déficit estrutural ainda fosse elevado, em torno de 1,8% do PIB, observou-se redução dos gastos encobertos de 0,6% do PIB. Com isso, a necessidade de ajuste caiu para aproximadamente 1,2% do PIB, representando uma melhora relevante comparado ao período anterior. No governo Bolsonaro, essa trajetória de melhora fiscal continuou. Ao final do mandato, o país apresentava um superávit estrutural de cerca de 0,2% do PIB, mas ainda com gastos encobertos da ordem de 0,9% do PIB. Isso implicava uma necessidade de ajuste estrutural de aproximadamente 0,7% do PIB. Os gastos eleitorais estimados nesse período foram significativamente menores, algo em torno de 0,2% do PIB. Ou seja, havia até então uma tendência clara de redução dos chamados gastos encobertos. Quais sejam estes? São os precatórios e os restos a pagar. São aquelas despesas que são empurradas para o exercício seguinte e que mascaram o resultado fiscal corrente. No atual governo Lula, contudo, esta trajetória se alterou. Em dezembro de 2025, o déficit primário chegou a 358 bilhões de reais. As estimativas indicam que os gastos encobertos já podem estar entre 2% e 3% do PIB, um patamar superior ao que foi observado no passado. O ajuste fiscal tem sido conduzido prioritariamente pelo aumento das receitas, com elevação da carga tributária, sem controle equivalente do gasto público. Esta dinâmica mantém os gastos acima das receitas, pressionando a dívida e contribuindo para a manutenção dos juros elevados, que estão em 15%. Analisando o ano de 2026, ano eleitoral, a tendência é que haja uma intensificação dos gastos, reduzindo-se as chances de queda consistente dos juros. Esse cenário ocorre em um contexto de elevado endividamento das famílias, aumento da inadimplência das empresas e forte impacto dos setores dependentes de crédito, como o agronegócio. Somam-se a isso as incertezas do cenário internacional, tarifas comerciais, conflitos geopolíticos e instabilidade externa, que ampliam os riscos macroeconômicos. Em síntese, sem controle efetivo dos gastos públicos, não há ajuste fiscal. O resultado é juros elevados, crescimento baixo e perda de confiança. Contabilidade criativa até pode adiar o problema, mas não elimina o custo da nossa conta.